Bom dia. Hoje teremos o nosso webinar de todas as quintas-feiras. Hoje falaremos de And Beyond África. E quem vai fazer a palestra é nossa querida Mariana Amorim, que ela é o Country Manager da representação de And Beyond para o Brasil. Bom dia, Mariana. Muito obrigado pelo teu tempo e, mais uma vez, pela parceria que sempre a gente tem de longas datas, né? Bom Bom, dia, Mariana, pessoal. te deixo aí com toda a tela é tua. Obrigada, Daniel. Bom dia, pessoal. Queria agradecer o espaço. Realmente é uma parceria aí de longa data. Estou bem feliz de estar aqui com vocês novamente. E, bom, como o Daniel me apresentou, né? Então, eu sou parte da equipe da Marketing Collection, que é uma empresa de representação focada em produtos de alto padrão. E um dos nossos clientes mais antigos é a Beyond. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa marca, mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução, então, sobre o que é a Beyond. Bom, a Beyond, ela nasceu, é uma empresa que nasceu na África do Sul, mais especificamente numa região chamada Pinda, que é onde hoje temos uma reserva de safari. E nós nascemos como uma empresa de conservação, fazendo projetos de conservação para trazer a vida selvagem de volta para aquela região, né? E aí, depois disso, a gente começou a construir os nossos lodges próprios. Isso faz mais de 30 anos, né? Então, começamos com conservação, depois começamos como rede de lodge e, mais recentemente, como DMC. E hoje, a gente está presente não só na África, mas em 4 continentes e 22 países. São 29 lodges no total, sendo que 27 deles estão na África, né? Então é lodge pra caramba. E a gente tem um impacto em muitas comunidades locais, né? São 75 comunidades locais impactadas por esses projetos de conservação, de sustentabilidade. A gente envolve muito essas comunidades para que todos sejam beneficiados por esse turismo sustentável. Então, aqui um pouquinho da onde a gente está, né? Vamos falar hoje de África, mas a gente também está na América do Sul, a gente está na Ásia também, certo? E vamos expandir aí nos próximos anos, vamos ter novidades aí pela frente. Como eu comentei, o foco da empresa é a conservação e tudo que é planejado pela Beyond leva em conta esses 3 pilares, que é o cuidado com a terra, com a vida selvagem e com as pessoas, certo? Tudo que a gente vai fazer, cada lodge que a gente vai reformar, que vai construir, cada plano que é feito para o futuro, leva em conta esses 3 pilares que devem ser beneficiados por essa atividade turística. Então, basicamente, não é um exagero dizer que cada cliente que viaja e se hospeda com a Beyond está diretamente contribuindo para esses projetos. E uma coisa legal é que os clientes podem ver na prática como esses projetos funcionam. Ao longo da apresentação eu vou mencionando projetos que acontecem em cada lodge para ilustrar um pouquinho, né? Mas esse que é o intuito, né? Beyond quer ser mais do que uma rede de lodges 5 estrelas incríveis, com serviço de excelência. Isso a gente sabe que eles são, né? Mas a gente quer ser mais que isso. A gente quer promover experiências únicas e que tragam retorno para as comunidades e para o meio ambiente, certo? Então, é muito comum, por exemplo, um casal viajando em lua de mel, né? E é muito comum que os agentes perguntem, e quais são os amenities que são dados, né, para um casal em lua de mel? A Beyond, de um modo geral, ela não vai oferecer coisas tangíveis como amenities. O que a gente tem é uma série de experiências especiais que vão ser desenhadas especificamente para quem está comemorando uma lua de mel, para quem está comemorando um aniversário, ou um aniversário de casamento, ou qualquer data especial, né? Então, exemplo, a gente tem um lodge na Tanzânia, que ele é muito romântico, né? E ele tem um ar super sofisticado. Então, ali a gente tem a experiência de colocar pétalas de rosa no quarto inteiro, levando até o banheiro e fazer um banho de espuma com pétalas de rosa. Então, essa é uma das experiências que a gente pode fazer para quem está em lua de mel ou comemorando algo mais romântico, né?
Se é uma família viajando com crianças e uma das crianças está fazendo aniversário, a gente pode fazer, a depender do clima, né? E se o perímetro não tiver com animais ali, a gente pode pegar e fazer um piquenique para as crianças na beira de um rio e fazer todo um setup. Então, a gente vai personalizando e é isso que a gente gosta de entregar, muito mais do que colocar, sei lá, chocolatinhos no quarto com, sei lá, né? Isso pode ser feito também? Claro, mas a gente quer ir muito além disso, né? A gente quer entregar essas experiências. Antes de entrar nos destinos e nos lodges, eu queria falar um pouquinho do que é comum em todos os lodges, né? Então, primeiro que todos os lodges da &Beyond, eles são lodges full inclusive, né? Então, a gente tem as atividades, que no safari, né, são os safaris diários, a gente tem lodges de praia também, enfim, mas temos sempre as atividades incluídas. Pensão completa, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, lavanderia em todos os lodges também, porque a gente está em destinos que são remotos e muitas vezes é necessário chegar de aviãozinho, de helicóptero, então a gente tem aquela restrição de bagagem e a gente incentiva muito que as pessoas viajem o mais leve possível, então por isso que a lavanderia acaba sendo algo bem conveniente, né? E no destino, a gente tem uma série de materiais que vão enriquecer essa viagem, né? Então, por exemplo, quando o cliente viaja com a gente tem um material bem legal, não só com vouchers e roteiro, né? Mas a gente vai ter esse travel journal por lodge, né? Então, você vai para um lodge na África do Sul, você tem esse caderninho com toda a fauna e a flora local e você pode ir ticando o que você viu durante os safaris. Além disso, é muito comum, como a gente tem um céu maravilhoso ali, né, no continente africano, a gente consegue fazer observação de estrelas. É uma das atividades que está incluída em muitos dos lodges. Então, você tem as constelações que podem ser vistas, e aí as pessoas podem ir desenhando. Então, é um material super rico, né? Muitas pessoas pedem para levar para casa, de lembrança e tudo mais. Então, agrega bastante. E uma coisa que foi implementada durante a pandemia foi a questão dos binóculos. A gente tem hoje disponível em todos os lodges, em todos os quartos, para todos os clientes, binóculos Swarovski, porque a gente sabe que é algo que as pessoas sempre perguntam, né? Os clientes perguntam se precisa comprar, qual que a gente compra, e na verdade aqui a gente deixa disponível nos lodges, que é uma coisa a menos que os clientes têm que levar. Crianças, a enorme parte dos nossos lodges aceita crianças, tá? Alguns deles por questões de segurança a partir de 6 anos, mas muitos deles de todas as idades, tá? A gente não tem Kids Club, né? A gente não tem essa proposta de um lugar específico em que a gente vai levar as crianças, colocar elas ali, elas vão ficar brincando, mas a gente tem o que a gente chama de Wild Child Program, que é um programa pensado para as crianças, para envolver elas com a realidade daquele lugar em que elas estão, com a cultura local, colocar elas em contato com a cultura local, com fauna, com flora. Então, para cada lodge tem uma série de atividades que pode ser feita, né? Então, em lodge X, elas vão poder jogar futebol com as crianças da comunidade local, elas vão poder aprender a rastrear pegadas de animais no entorno do lodge, eles vão, se é um lodge que tem hortinha, né, que muitos dos nossos lodges têm horta própria, eles vão poder colher os alimentos da horta, levar para a cozinha interativa, fazer algo legal e depois levar para os pais experimentarem. Tem alguns lodges que oferecem pintura do carro de safari, né? Então as crianças levam tintas feitas com produtos locais, né? Tintas caseiras mesmo, pintam aquele carro de safari, saem para o safari com esse carro. Então, são muitas as atividades. A gente tem uma listinha de atividade por lodge, mas a gente consegue entreter essas crianças absurdamente. As crianças elas podem ficar sem o acompanhamento dos pais, com a equipe do lodge a partir dos 6 anos para essas atividades, mas claro, crianças menores que isso também estão convidadas a ficar nas atividades, mas aí com a presença dos pais. Então, a gente consegue atender tanto casais que querem privacidade, como grupos ou famílias com crianças pequenas, multigeracional, &Beyond realmente aí abraça todos esses perfis. E as crianças também têm um kitzinho de viagem, que é super fofo, vem com um caderninho para elas, vem com uma garrafinha, binóculos para elas também, elas ficam encantadas. Bom, e aí, gente, eu queria entrar um pouco nos destinos. Como são muitos lodges, né? A minha ideia não é ficar
dando informação técnica sobre cada um deles, né? A minha intenção aqui é que vocês se familiarizem com a marca Beyond, saibam onde a gente está e como buscar as informações, né? Então, a Beyond tem uma operação muito forte no leste africano, né? A gente tem vários lodges no leste africano, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês no mapa onde nós estamos, né? Então, a gente opera Quênia, Uganda, Ruanda e Tanzânia, tá? Mas hoje, onde a gente tem lodges próprios, no Quênia e na Tanzânia, tá? Em breve, nós teremos o nosso primeiro lodge em Ruanda também, que está previsto para 2025 e 2026. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com a logística, mas só falando um pouquinho do acesso a esses destinos, tá? Antes da pandemia, o principal acesso para Quênia e Tanzânia era via Joanesburgo mesmo, né? Então as pessoas voam São Paulo, Joanesburgo. Para chegar no Quênia, tem voo de Joanesburgo para Nairobi, né? E as pessoas chegam aqui em Nairobi, e de Nairobi pegam os voos para os parques, né? Então os parques principais ali do Quênia são Amboseli, que é onde a gente tem as vistas mais bonitas do Monte Kilimanjaro, Masai Mara, com certeza, né, que é aqui onde está o número 1 e 2. Masai Mara é o principal parque do país, onde a gente consegue ver a grande migração. E a gente tem toda essa região do norte do Quênia, onde está o Monte Quênia, Monte Meru, é uma região um pouco mais árida. Então, a Beyond, como uma empresa que foca mais nas viagens de alto padrão, a gente recomenda muito o deslocamento de aviãozinho, né? Porque é mais confortável. Eu já fiz o trajeto de Nairobi para Masai Mara por terra e é legal, com certeza, né? Mas é para aquele cliente que gosta de alguma coisa um pouco mais aventureira, sabe? Porque é estrada de terra, pula, você fica até com aquela dor, sabe? Quando você corre, você fica com aquela dor de corrida e tudo mais, de falta de ar, né? Então, assim, é longe, é muito distante, né? Então, realmente, você ir de aviãozinho facilita muito para aquele cliente mais exigente, né? Então, é legal ter isso em mente. Então, a gente hoje, né, a Beyond, como rede de lodges, está com lodges em Masai Mara. Nós temos 2 lodges ali, que eu vou mostrar as imagens para vocês. Masai Mara é um parque nacional. Porém, eu não sei se vocês estão familiarizados com a diferença de parque nacional e concessão privada, né? Os parques nacionais são parques do governo, e a gente tem algumas regras, né, para poder utilizar esses parques. Então, nos parques nacionais, você tem horário para entrar no parque, para sair do parque, e normalmente esses horários são quando o sol já saiu, já está claro, já tem luz para estar seguro, né? E a gente sai do parque antes do sol se pôr, mais uma vez por conta da luz, certo? E a gente também tem que se locomover pelas estradas delimitadas dentro do Parque Nacional, a gente não pode sair das estradas, não pode fazer off-road, né? E nas concessões privadas ou reservas privadas, essas áreas elas foram concedidas à rede de lodges, a empresas, enfim, né? Nessas concessões privadas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, a gente consegue fazer os safaris em horários fora desses, né, desses restritos pelo Parque Nacional. Então, a gente consegue começar antes do sol nascer, a gente consegue esticar depois que o sol se põe, a gente consegue fazer um off-road, né? E em Masai Mara, a Beyond tem uma concessão privada, que é um pedaço do Parque Nacional que foi concedido para a Beyond utilizar. Dentro dessa concessão privada, a gente tem nossos 2 lodges e é só a Beyond que está ali. Não tem mais ninguém. Então é super exclusivo, né? Porque só os nossos carros, os nossos clientes vão explorar aquela área. E é uma área do Masai Mara que está bem distante, né? Então, numa área bem intocada mesmo. E o melhor acesso, sem dúvida, é de aviãozinho, né? Porque senão seria uma viagem de aí pelo menos umas 5 horas de carro. Então, é aqui que a gente está, tá? E no Quênia, gente, normalmente quando uma pessoa vai usar os Lodges and Beyond em Masai Mara, vocês combinam nos outros destinos, né? Em Amboseli, no norte do Quênia, combina aí com lodges de outras redes, né? Que sejam de mesmo padrão. Porém, a Beyond vai abrir um novo lodge aqui no número 3, que é na região de Laikipia, que é essa região um pouco mais árida que eu comentei, com muitas pedras, né? Bem diferente de Masai Mara. Então, vai ser possível agora combinar Masai Mara com Laikipia, com lodges da Beyond, né? E a vantagem da gente combinar os lodges da Beyond é que sempre tem promoção, né? Então, quanto mais noites
nos lodges da rede, a gente tem as tarifas de long stay, então a tarifa vai caindo. A Beyond tem muita promoção que a gente chama de Fly Me Around. Então, se você combina 7 noites nos lodges da rede, todos os voos entre os lodges, eles saem sem custo, né? Então, tem todas essas vantagens, né? Então, aqui falei um pouquinho de Quênia, cuja chegada é por Nairobi, tá? E aí, um pouquinho mais para baixo, temos a Tanzânia, e na Tanzânia a gente tem vários parques de interesse turístico, e o principal ponto de entrada é Kilimanjaro, é o aeroporto de Kilimanjaro, e como chegar, né? Então, a gente pode fazer esse acesso via Joanesburgo, Joanesburgo para Nairobi, Nairobi por Kilimanjaro, são 3 voos, tá? E era o que era mais utilizado até a pandemia. Porém, depois que a gente não tinha mais aí a SAA nem a Latam para levar as pessoas até Joanesburgo, a rota que foi descoberta pelos brasileiros, né, para chegar no leste africano, é via Emirados, né? Então muita gente estava chegando aqui usando a Emirates e usando a Qatar. E a Qatar, por exemplo, tinha voo direto de Doha para Kilimanjaro e para Zanzibar também, né? Tem uma outra cidade que também dá para entrar, é Dar es Salaam, que é uma cidade grande, só que ela está mais longe dos parques de safari, né? Então tem voo vindo de Doha até aqui, né? Só que aí chegando em Dar es Salaam, para você voar para os parques, é um pouquinho mais longe, os voos internos, esses voozinhos internos, eles vão ser um pouquinho mais caros. Então, assim, o ideal, o melhor dos mundos é conseguir chegar no aeroporto de Kilimanjaro, tá? Quando possível. E tem muita gente que combina Tanzânia com praias em Zanzibar, né? E como tem voo chegando e saindo por Zanzibar, tem gente agora que chega por Kilimanjaro, faz o safari, voa para Zanzibar para fazer praia e já sai por Zanzibar, voa para Doha já de Zanzibar. Então ficou bem prático também. Claro, são voos mais longos, né? Quando a gente voa para Doha, né? Voa para Dubai, é mais longo. Mas tem essa logística aqui já dentro do continente que fica muito fácil, né? Então agora a gente tem várias opções. A gente pode seguir vindo, né, pela África do Sul, agora que os voos retomaram, ou a gente pode usar aí esses voos via Dubai ou via Doha também, certo? Quando a gente chega aqui em Kilimanjaro, né, normalmente a gente chega no Aeroporto Internacional de Kilimanjaro, mas a gente tem que fazer um traslado até o aeroporto de Arusha, que é o aeroporto local. E é de Arusha que saem os aviõezinhos para os parques, tá? Da Tanzânia. Então, a gente vai ter lodges da Beyond no Lake Manyara, que é um lago riquíssimo em vida selvagem, e é o parque mais próximo de Arusha, dá até para chegar por terra, aqui dá umas 3 horas e meia mais ou menos, mas tem pista de pouso, a gente pode ir de aviãozinho também. Depois, a gente tem Gorongoro, que é a cratera do vulcão, é algo único, né? O único lugar em que você consegue fazer safari dentro da cratera de um vulcão extinto. E o acesso também é pela pista de pouso do Lago Manyara. Não tem pista de pouso em Gorongoro. A gente chega por Lake Manyara e faz um traslado até Gorongoro. Depois, o parque mais famoso é o Serengeti, que é um parque enorme, é onde a gente tem os números 4, 5 e 6, tá? Serengeti e Masai Mara são o mesmo parque, mesma fauna, mesma flora, só que muda de nome conforme muda de país, né? No Quênia, Masai Mara, na Tanzânia, Serengeti. E aqui, bom, é o parque super conhecido também pela grande migração, né? Porque a migração de zebras e gnus, ela faz um movimento circular o ano inteiro. A gente consegue ver a grande migração o ano inteiro, e aí a gente pode, né, prever mais ou menos a movimentação deles, né? E aí, se o cliente de vocês quer muito viajar para ver a grande migração, a gente consegue sim mandar ele qualquer época do ano para ver a grande migração, a gente só precisa saber qual a região melhor para ele se hospedar naquele momento, certo? O Serengeti, gente, ele tem várias áreas. A gente tem essa área que é onde está o número 6, que é a área mais próxima, né, eu diria, que dá até para chegar por terra, né? Mas a gente tem regiões mais distantes, como a região do Grumete, que eu vou mostrar para vocês, que é esse número 5, que é um bracinho do Serengeti, bem isolado. E aqui o número 4, onde vocês veem o número 4, é quase já na divisa com o Quênia, lá bem no norte, né? Então são regiões mais distantes, mais intocadas, mais exclusivas. E eu vou mostrar um pouquinho desses lodges para vocês, tá? E também vou mostrar um pouco do nosso lodge em Zanzibar, que olha, acho que mais da metade dos roteiros pelo leste africano acaba terminando por Zanzibar, para as pessoas já aproveitarem e conhecerem as praias de lá.
Antes da gente entrar nos lodges, eu queria só insistir um pouco no assunto da grande migração, porque eu sei que isso gera bastante dúvida. Tem muito cliente que chega para a agência falando que quer viajar em agosto, porque é quando tem a grande migração. E, de fato, julho, agosto e setembro é o período de alta temporada, né? Que é justamente quando a grande migração está aqui entre Quênia e Tanzânia, cruzando a fronteira e passando pelo rio Mara, que é aquela imagem que a gente tem dos animais cruzando o rio, né, e sendo abocanhados e tudo mais, aquela coisa bem National Geographic. Então, sim, de fato é o período de alta temporada, quando as tarifas vão estar mais altas, mas é o que eu sempre repito em todos os treinamentos, a gente pode vender a grande migração o ano inteiro, tá? Então, basicamente, no começo do ano, a grande migração vai estar bem no sul do Serengeti, nessa região do Serengeti que se chama Induto, que está bem pertinho da cratera de Gorongoro. É nessa época do ano que a gente tem o nascimento dos filhotes, né? Então a gente consegue ver os filhotes com muita facilidade aqui. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai ter a grande migração mais ou menos aqui no sul do Serengeti. Quando começa março, abril, maio, a grande migração vem vindo para esse pedacinho aqui que chama Grumete, que é uma das áreas mais remotas do Serengeti, é esse braço do Serengeti. Aqui no Grumete, a gente tem um rio que chama Rio Grumete também, e a gente consegue ver nesse rio a grande migração cruzando. Então, assim como o Rio Mara, lá no norte, a gente pode ver aquelas cenas de National Geographic aqui também, tá? Aqui eu desaconselho totalmente as pessoas chegarem de carro, é muito distante, tá? A gente tem pouquíssimos lodges aqui, pouquíssimos carros, é para aquela pessoa que realmente quer exclusividade, e a Beyond tem um lodge aqui, tá? Aí, passando junho, julho, agosto, a grande migração ela está se movimentando para o norte, né? Então a gente vai atingir o norte da Tanzânia e começar a cruzar para o Quênia, né? Chegando em Masai Mara. Então, se o cliente não quer ir para a Tanzânia e for agosto é certo que a grande migração vai estar no Quênia, né? Então ela nem precisaria ir para a Tanzânia para ver a migração, né? Final de julho, agosto, começo de setembro, é certo que a grande migração vai estar em Masai Mara, né? Então o cliente pode ir por ali e fazer safari só no Quênia. Mas uma coisa que é muito comum também é nessa época do ano os clientes combinarem acomodação no Quênia e na Tanzânia, em Masai Mara e no norte do Serengeti, que é para maximizar as chances de ver a grande migração. Então, se o cliente tem mais tempo, tem mais budget, ele pode chegar por Nairobi, voa para Masai Mara, se hospeda ali 2 noites, aí ele cruza a fronteira por aqui, porque dá para cruzar essa fronteira pelo parque, né? Aí ele pula para o lado do Serengeti, fica mais 2 noites aqui, e aí segue o roteiro pela Tanzânia e sai por Kilimanjaro ou por Zanzibar, né? Então você pode começar pelo Quênia e terminar pela Tanzânia ou vice-versa, isso é totalmente possível, tá? Aí, conforme o tempo vai passando, setembro, outubro, novembro, a grande migração vai passando por essas planícies centrais do Serengeti, que é essa área que a gente chama de Seronera, né? E no finalzinho do ano volta para Induto, para a região sul, então ela vai fazer esse movimento circular, que é mais ou menos, né, nessas épocas do ano que eu comentei, mas claro, a grande migração ela se movimenta atrás de pasto, e isso depende de chuva. Então, hoje em dia, com todas essas mudanças climáticas, a gente está vendo que a grande migração pode se comportar de forma inesperada, né? E aí, claro, a gente tem todos os parceiros locais que ficam monitorando para avisar vocês, né? Para vocês poderem vender com segurança o destino, certo? Mas, via de regra, é mais ou menos isso só para vocês terem uma ideia. E a gente pode disponibilizar esse mapinha com os meses todos, que eu acho que facilita bastante para todo mundo, né? Pessoal, qualquer dúvida vocês vão colocando no chat ou me interrompam mesmo, me perguntem que a gente vai trocando ideia, tá? Vou passar um pouquinho para vocês sobre os lodges, então, né? Então aqui, lembra do bracinho remoto do Serengeti que eu falei, que é o Grumete? Vou começar falando pelo nosso lodge dali, que é o Beyond Grumete Serengeti River Lodge. Esse nosso lodge, ele já existe, ó, faz tempo, só que ele, na verdade, a gente tinha acomodação em tendas ali, né?
Só que aí as tendas já estavam precisando de uma reforma e tal, então a Beyond resolveu botar tudo abaixo e refazer o lodge de uma forma muito mais moderna, totalmente sustentável, integrada com a natureza. Então hoje a gente tem suítes, que são essas aqui que vocês podem ver na foto, todas elas com piscina privativa. É o único lodge do Parque Nacional do Serengeti que oferece piscina privativa hoje. Então esse é um selling point interessante, tá? E esse lodge, ele foi inaugurado logo depois da pandemia. Ele é um lodge novo, né? Então foi reinaugurado, totalmente refeito. E a gente consegue fazer experiências incríveis, né? A gente está nessa região super remota, então a gente praticamente não vê outros carros aí de outras redes de lodges. A gente pode fazer caminhada, apesar de estarmos num parque nacional que tem restrições, a gente tem autorização para fazer caminhadas no entorno do lodge, como vocês podem ver aqui na foto. A gente tem as observações de estrelas, que eu comentei também, e várias experiências legais que a Beyond vai fazer, né? Então você está lá no carro de safari, fazendo safari para ver os animais, de repente, do nada, aparece ali o time com as cadeiras montadas, com uma mesa montada para você tomar um café da manhã surpresa na savana ou fazer drinks ao pôr do sol, né? Então tem muito desses momentos surpresa que realmente deixam os clientes muito encantados. Os nossos amenities, eles são feitos todos com produtos locais, a gente tem essa parte do wellness que é muito forte, né? Então a gente pode fazer um tratamento de spa na beira do Rio Grumete. A gente não tem aqui, por exemplo, nesse lodge uma academia, no espaço academia, mas a gente tem o que eles chamam de gym in a box, que são vários utensílios que vocês podem usar para fazer exercícios dentro do quarto. Então, peso, elástico, mat de yoga. Em muitos dos nossos lodges, a gente tem instrutor de yoga também que pode fazer atividade. E a gente tem as atividades, os tratamentos de spa que podem ser feitos tanto outdoor, né, como a gente pode ver na foto de cima, na beira do rio, como dentro do quarto também, ou nas áreas internas do lodge. A gente também tem, além do binóculos que a gente disponibiliza, a gente tem as botinhas que as pessoas podem colocar para andar ao redor do lodge, né? Porque pode se chover, vai estar molhado, aí não vai sujar o sapato. Então, tudo isso é pensado com muito cuidado, né? E essa é a vista que a gente tem do lodge, né? O rio passa literalmente na nossa frente. Inclusive, por isso que no mês de abril, que é o mês que tem mais índice de chuva, o lodge fecha, tá? Então, a gente também tem esse cuidado de fechar nos meses em que as atividades estariam aí um pouco prejudicadas pelo clima, né? E o período de chuva no leste africano é finalzinho de março, abril e começo de maio, né? É o período que mais chove. Tem outros lodges que estão abertos no destino, mas aqui, pela proximidade com o rio, a gente fecha por essa questão de segurança mesmo, tá? Aqui a gente pode ver que a gente tem essa área de boma, né, que é esse jantar típico, com fogueira e tudo mais, também com vista para o rio, a gente explora muito essa vista para o rio, e aqui é a imagem da suíte com a piscina privativa, tá? É um lodge, gente, que hoje é um dos mais high-end da rede no leste africano. Porém, como é um lodge novo, a gente entrou com uma tarifa muito agressiva mesmo, né, para que as pessoas tivessem curiosidade, pudessem ir, e as pessoas começaram a voltar com ótimos feedbacks. Essa tarifa já tá aumentando, né, porque era o plano mesmo, né, a gente começar com uma tarifa menor e depois ir aumentando, mas ainda em comparação com outros lodges na região super high-end, a gente tem um preço muito competitivo, né, então vale muito a pena vocês terem esse lodge em mente. Um pouquinho mais para o norte do Serengeti, ali mais próximo da região já quase fronteira com o Quênia, a gente tem o Kleins Camp, que já é uma proposta totalmente diferente. A gente está ali numa concessão privada, né? Que, como eu falei, na concessão privada a gente tem mais flexibilidade. Então, aqui a gente consegue fazer safari antes do sol nascer e depois que o sol se põe, safari noturno, né? E a gente está no alto de uma colina, então a gente tem aqui, o lodge é meio redondo, a gente tem uma vista de 360 graus para as planícies, já olhando para o Quênia, né, para Masai Mara. Então a gente, dependendo da época do ano, a gente tem a possibilidade de ver a grande migração passando aqui. E já é um lodge totalmente diferente, olha a carinha dele, né? Ele é bem mais clássico. Então a gente consegue oferecer essas combinações, né? As pessoas costumam combinar o Grumete, o River Lodge com o Kleins Camp, e aí eles vão ter experiências totalmente diferentes, né? Porque são lodges muito diferentes. E ainda no Serengeti, o que a gente tem é o Serengeti Under Canvas,
que é um dos queridinhos dos brasileiros, é o nosso lodge, o Tented Camp móvel. A gente segue a grande migração, literalmente. A gente muda de lugar 5 vezes por ano, antecipando os movimentos da grande migração. Essa daqui é a experiência com maior proximidade da natureza que vocês podem imaginar. Como a gente muda, né? Como é um camp móvel, a gente tem uma estrutura muito enxuta. A gente não tem um spa, a gente não tem uma academia, né? A gente tá ali no solo, no mesmo solo que os animais pisam. Essa daqui é a nossa área comum, por exemplo, né? Então a gente tem uma tenda, são as tendas mais luxuosas do Serengeti, isso sem dúvidas, né? E aqui que a gente vai trocar ideia, jogar jogo de tabuleiro. Esses são os quartos, né? Então aqui é uma tenda tripla, por exemplo, mas a gente tem tendas famílias também que a gente consegue colocar até 2 camas extras, né? E aqui a gente tem só 9 quartos, é bem intimista, bem pequenininho, e o intuito é a gente interagir muito, com muita proximidade com o staff. Então, as refeições, elas são feitas ao redor da fogueira, a comida é assada na brasa. A gente tem, é um camp muito enxuto, né? Mas a gente tem água quente para tomar banho no bucket shower, eles abastecem ali com água quente. A gente não vai conseguir tomar banho de 1 hora, né? Mas a gente consegue tomar um banho com água quentinha. A gente tem Wi-Fi, a gente tem gerador que garante aqui um pouco de energia elétrica, mas não vai ser como estar num lodge fixo, né? Que tem toda a estrutura. Então, aqui a proposta é esta: é mais rústico, é mais contato com a natureza, e muitas vezes é o lodge que as pessoas mais gostam, por essa proposta, tá? E para ver a grande migração, seguramente é a melhor opção, né? Saindo um pouco do Serengeti, gente, indo para o Lago Manyara, a gente tem então o Lake Manyara Tree Lodge, que já é outra proposta totalmente diferente também. A gente está na beira do lago mesmo, do Lago Manyara, e aqui o legal é que a gente consegue ver migração de flamingos. Então, dependendo da época do ano, a gente consegue ver todos esses animais que gostam de água, inclusive aqui os pássaros, né? Tem migração de pássaros e tudo mais. E a gente tem aqui um safari numa mata muito mais fechada, né? Então é diferente do Serengeti, que a gente tem aquelas planícies com a grama alta e tal. Então aqui no Lake Manyara a gente tem os famosos leões escaladores de árvore, né? Então a gente consegue procurar esses leões e ver eles em cima da árvore. A gente tem aqui uma atividade muito legal que é passeio de bicicleta ao redor do lago também. Nós somos o único lodge dentro do Parque Nacional de fato, nós estamos sozinhos ali. Os outros lodges, eles estão fora do Parque Nacional e eles levam mais tempo para chegar aqui. Então, a gente tem essa vantagem de poder explorar mais o lugar, né? Por mais tempo, só nós sozinhos. E os quartos, eles estão todos nas copas das árvores, né? São como tree houses e com uma varanda incrível, né? Então, super bacana, e eu recomendo um mínimo de 2 noites, tá? Pessoal, a gente tem também o Gorongoro Crater Lodge, né? Que é o nosso lodge em Gorongoro. E eu não trouxe fotos aqui. Por quê? Porque o nosso lodge vai fechar. Ele vai ficar pelo menos 1 ano e meio fechado para uma grande reforma. Mas eu vou contar um pouquinho mais, apesar de não trazer as fotos, eu vou contar um pouquinho mais para vocês. A cratera de Gorongoro é uma cratera extinta, né? A borda da cratera, lá em cima, ela tem 2.200 metros de altura. Então, a gente vai subir até essa borda da cratera, e na borda da cratera existem alguns lodges, né? Uns 4 lodges, 4 ou 5 lodges, se eu não me engano. O único de alto padrão que está ali é o Gorongoro Crater Lodge, o Beyond Gorongoro Crater Lodge, que é um lodge um pouco maior, ele tem 30 quartos, mas dividido em 3 mini lodges, né? Então, para ter a gente continua tendo essa sensação de lodge pequenininho. E aí você tem as vistas bonitas de dentro da cratera, né, de Gorongoro. E é um lodge muito estratégico ali, né? Porque os clientes de alto padrão gostam de ficar ali. Então, a gente relutou muito em fechar ele para reforma por muito tempo, né? Porque a gente sabe que o turismo de luxo usa muito essa propriedade. Só que para a gente manter o padrão and beyond não tem jeito. A gente teve que fechar para dar uma repaginada nele, deixar ele bem bonitão. Então, a gente tem outros lodges muito bacanas na região, não na borda da cratera, mas na região, né? Então, os clientes vão ter que dirigir um pouquinho mais para descer para a cratera de Gorongoro. Mas, enfim, é isso. E logo mais a gente vai ter um lodge incrível para mostrar para vocês. E eu trago as novidades quando a gente já tiver o projeto. A gente ainda não tem nem o projeto, as fotos do projeto, né? Mas quando tiver, eu apresento. E Gorongoro é patrimônio da humanidade, né? Então vale muito a pena incluir no roteiro sempre. Eu acho que é um must do na Tanzânia.
tem que ter em todos os roteiros de Tanzânia, sem sombra de dúvidas, tá? Bom, agora, gente, eu vou mostrar para vocês, a gente começou falando de Tanzânia, eu vou mostrar para vocês, então, os lodges em Masai Mara, que estão dentro da nossa concessão privada também. A gente tem 2 lodges ali, um é o Butler Camp, que é o nosso lodge mais de alto padrão no Masai Mara, são tendas também, mas são tendas com parte de alvenaria, né? Não são como o Under Canvas, que é só lona mesmo, né? Aqui a gente tem uma estrutura bem mais robusta, esse banheiro maravilhoso com teto de vidro, né? Essas varandas com a vista da savana aí, dessa grama, desse pasto infinito que a gente pode ver a grande migração passando aqui na frente também. E o vizinho dele, na mesma reserva, é o Quixoatembo, que é um lodge também categorizado como 5 estrelas, mas ele tem um custo-benefício melhor. Então, é para aqueles clientes que querem um serviço muito bom, de excelência da Beyond, mas querem pagar um pouquinho menos, tá? É um lodge um pouco maior, a gente tem diferentes categorias, tem as tendas mais básicas, as intermediárias, as superiores, né? Então, aqui a gente consegue entregar uma tenda mais básica por $550 por pessoa no full inclusive, né? Não tem por que vender um lodge 4 estrelas se a gente consegue entregar um 5 por esse custo. E a Beyond tem uma promoção, que é a mais famosa de todas, que é a de lua de mel, que dá 50% de desconto para um dos noivos, né? Então fica imbatível, né? Você colocar um lodge desse com uma promoção dessa, né? Realmente não tem por que vender um 4 estrelas, tá? Essa aqui é a nossa tenda superior do Quixoatembo, né? Com preços muito, muito atrativos. E aí no Quênia, eu comentei, né, que a gente vai ter um lodge novo lá no norte, na região de Laikipia. Então é uma região bem diferente, como vocês podem ver pelas fotos, né? Muito mais rochoso. A gente vai ter esse leopardo negro, que é um animal que a gente não vê em outros lugares. Muito cachorro selvagem também, muitos predadores, então a gente vê aqui. A gente tem um rio que corta a região, quebra um pouco com essa imagem mais seca, né? E vai ser incrível, a gente está esperando aí que ele esteja pronto em 2025, e uma coisa que vai ser selling point forte é o passeio a cavalo. Tem cliente que chega perguntando onde eu posso ir para a África para fazer passeio a cavalo. São pouquíssimos lugares, né? A gente tem poucos lodges que oferecem isso no continente como um todo, e aqui vai ser uma opção, tá? Então aqui no Quênia, no nosso lodge em Laikipia, a gente vai ter essa opção de cavalgada. Seguindo, gente, bom, como DMC operamos Ruanda, tá? Nós temos a nossa operação própria ali, e claro, né, quando a gente pensa em Ruanda, a gente tem toda a parte cultural, mas o grande foco é o trekking com os gorilas e atividades com outros primatas. A Beyond trabalha muito bem com vários lodges parceiros, mas também vamos ter o nosso lodge próprio aqui em 2025, 2026, tá? Então, trago essa informação para vocês saberem. A gente também ainda não tem os croquis, né, o projeto nem nada, mas quando eu tiver a gente vai compartilhar e vai dar para a gente vai estar mais forte ainda no leste africano, tá? Eles falaram 2025, mas eu acho que vai ficar para 2026, porque a gente ainda não começou a construção. E aí, para finalizar leste africano, gente, é muito comum que as pessoas fiquem em Zanzibar algumas noites, como eu comentei, né? A gente pode, a porta de entrada de Zanzibar é Stone Town, então a gente pode voar do aeroporto de Arusha para Stone Town, que é a capital, uma capital super vibrante, com muita cultura, e dali a gente vai para as praias, né? Tem muitos hotéis em Zanzibar, mas o nosso hotel, ele fica numa ilha privativa no norte de Zanzibar. Então você vai dirigir de Stone Town até o norte de Zanzibar, quando chegar lá, pega um barquinho que faz um trajeto de 20 minutos até a nossa ilha, e aí em Memba Island estamos apenas nós, apenas o staff da Beyond e os clientes, tá? É um lodge, gente, que não é para todo mundo, porque ele é pé na areia, tá? Ele é um lodge realmente pé na areia. Você chega aqui, você não tem um pier que você vai desembarcar e tudo mais. Você vai sair do barco, botar o seu pezinho na água e entrar no seu quarto. Então, a gente tem que ter cuidado, porque apesar de ser maravilhoso, é assim o extremo da sustentabilidade, daquele luxo da autenticidade,
mas ele não é um hotel como os de Maldivas, por exemplo, como os de Seychelles, que tem grandes estruturas, né? Então, tem que ser vendido para a pessoa certa, né? Olha só como realmente é pé na areia, as áreas comuns. Esse aqui é o quarto, né? Vocês reparam que o quarto não tem vidro nas janelas, tá? A gente tem essa cortina que desce, né? Então, claro, você tem todo o staff tomando cuidado para que não entre nenhum inseto e tudo mais, né? Então, quando vocês saem para as atividades, eles entram no quarto, fecham tudo e tudo mais. É incrível, né? A gente não tem piscina aqui porque não precisa, porque vocês estão a pouquíssimos passos do mar que você consegue, você não precisa de barco para ir mergulhar, você vai mergulhando de snorkel dali mesmo. É um dos melhores lugares do Oceano Índico para fazer mergulho, para ver corais, né? Então, é um lodge bastante especial, mas tem que ser direcionado para o público correto, certo? Olha esses banheiros que lindos também, tudo com material local. E ele acabou de reabrir, ele foi todo refeito, reabriu em outubro do ano passado, ficou quase um ano também fechado, então ele está impecável, tá? Olha só que coisa mais linda. A gente tem esses quiosques na frente de cada quarto, mais pertinho do mar ainda. E é um ótimo destino tanto para casais aí que querem exclusividade, como para crianças. Vocês me desculpem que tem uma gata aqui. Dá licença, meu amor. Ela tá pulando na frente do computador e miando. Desculpa, gente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário sobre leste africano? Porque aqui eu já ia passar para os próximos destinos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada no chat. Acho que nada, né, pessoal? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Vão me chamando. Bom, nós temos, então, saindo do leste africano, a gente tem um monte de lodge no sul da África, tá? Então, eu vou mostrar para vocês nas bolinhas aqui onde nós estamos, para depois a gente entrar nos lodges de fato. Estamos em Botsuana. Botsuana, gente, é um destino que está muito na moda agora. As pessoas estão descobrindo. É um destino muito, muito, muito preservado. Até pela dificuldade do acesso, né? Para ir para os parques a gente precisa pegar aviãozinho, precisa pegar um barco e tudo mais. Então tem tudo isso. Só que é um destino que está muito próximo da África do Sul, né? Você chega em Joanesburgo, com 1h30, você está na porta de entrada, que é Kasane ou Maum, né? São os dois aeroportos internacionais que a gente pode usar. Kasane está mais perto do Chobe National Park, que é o parque mais conhecido, e Maum está mais perto do Delta do Okavango, que é onde a gente vai fazer aquelas atividades pelos canais do Delta, que são incríveis, únicos daqui também, né? Então, é muito comum em Botsuana que as pessoas façam circuitos, como no leste africano, combinando os lodges em diferentes parques, certo? E aí, além de Botsuana, a gente tem um lodge na Namíbia. Namíbia também é um destino que está dando uma boa bombada, as pessoas estão curiosas, né? Namíbia é um destino que vale a pena fazer roteiro de 1 semana, 10 dias, porque tem muita coisa para fazer. Mas a Beyond, por enquanto, ao menos, tem um lodge próprio lá, que é no deserto da Namíbia, tá? Apesar de você poder ficar 1 semana, 10 dias na Namíbia, é muito comum também que as pessoas vão para Joanesburgo, para a África do Sul, fazer o roteiro clássico na África do Sul, mas façam uma extensão de 3 noites no deserto da Namíbia. Isso é totalmente possível, tá? Então, o nosso lodge falo com tranquilidade que é um dos melhores ali na região. Na África do Sul, temos muitas coisas também, tá? Na região do Kruger Park, nós temos alguns lodges, tanto no Kruger Norte, né, que a gente tem o Ingala, que é uma reserva privada, e em Sabi Sands a gente tem 2 lodges, que é o Tengili e o Kirkman's Camp, que estão ali na região dos lodges famosos, como Malamala, Londoloze, Sabi Sabi, então estamos por ali também. E nós temos uma outra reserva, gente, que a gente tem batido muito nessa tecla, que é a reserva de Pinda, que é a reserva onde a Beyond nasceu, como eu comentei, né? E é uma reserva que está sendo descoberta pelos brasileiros aí nos últimos anos. É uma reserva que não deixa nada a desejar em termos de safari, muito pelo contrário, né? A gente tem uma população enorme de rinocerontes, que na verdade são super raros, né? E a gente tem, vocês veem que a reserva está bem próximo do oceano, né? Conseguem ver? Ela está só a 30 quilômetros do Oceano Índico. E por a gente ter essa proximidade, além dos safaris, a gente consegue oferecer uma série de atividades no mar. Então, a gente consegue fazer safaris marítimos com especialistas em vida marinha,
que é algo que inimaginável praticamente, né, nos outros lodges de safari. A gente consegue fazer mergulho com cilindro, a gente consegue fazer snorkel, a gente consegue fazer simplesmente um dia relaxando na praia. Então, são coisas muito diferentonas, que eu acho que é muito legal para vocês oferecerem, até para aquela pessoa que já foi para a África do Sul e que é uma coisa diferente, né? E é uma reserva com 6 lodges, né? 6 lodges bem diferentes entre eles, e dá até para combinar um lodge com o outro para quem quer experiências diferentes ou ficar mais tempo na reserva. Para finalizar, a gente também tem um lodge em Moçambique, em Benguerra Island, que é um dos melhores arquipélagos ali do país, e mais uma opção de praia para quem vai para o sul da África e quer fazer uma combinação, tá? Coisa pra caramba, né, gente? Eu gosto de me ater aqui ao mapa para localizar vocês, e eu vou só dar uma pincelada na carinha dos lodges para vocês poderem ver como é que eles são, tá? Bom, começando pela África do Sul, então Pinda, né, como eu comentei, essa reserva privada com 6 lodges. Vou mostrar aqui imagens de 2 lodgezinhos para vocês verem. Esse daqui é o Forest, que reabriu agora em novembro. Ele está novíssimo. Ele é uma casinha dentro da floresta de mata muito alta, né? Então a gente tem árvores altas aqui, e ele é todo de vidro, né? Então parece um cubo de vidro no meio da mata mesmo. Todo novinho, tá? Então, gente, Pinda, uma outra coisa que eu não comentei sobre Pinda é que também é o nosso celeiro de atividades de conservação, né? É aqui em Pinda que a gente cria os projetos de conservação e exporta para outras regiões, né? Então, alguns exemplos. Vocês sabiam o que é um pangolim, que é aquele bicho que parece um tatuzinho, que tem escamas grossas? Ele é um dos animais mais traficados do mundo, com risco de extinção e tal. E aqui a gente tem um projeto com os pangolins. A gente captura eles para colocar um chip e poder monitorar e acompanhar aí, né, eles se reproduzem e outros animais nascem e tudo mais, então a gente vai fazendo esse acompanhamento, e quando vai ser trocada a bateria desse chip, os clientes podem acompanhar, então podem ver de perto, né, então é super legal, as pessoas ficam super emocionadas, é realmente um animal muito difícil de se ver, mas os clientes podem acompanhar. Uma outra coisa que pode ser feita aqui em Pinda é o safari de bicicleta, os passeios de bicicleta, que é algo também bem difícil de se encontrar em outras propriedades. As bicicletas são elétricas, e aí o guia vai falando, claro, né, a gente não vai passar de bicicleta para ver predador, né, de perto, leão, leopardo, não é isso. Mas para ver outros animais, né, que claro, né, não demonstrem aí nenhum risco, e é super legal, a gente vai aprender a rastrear e, enfim, observar pássaros, observar a fauna local, a flora local e tudo mais, né? Uma outra atividade que é super legal que dá para fazer aqui é acompanhar as atividades com os rinocerontes. Infelizmente, na África do Sul, tem muita caça a rinoceronte, né? Os caçadores matam os rinocerontes para tirar o chifre. Então, o que acontece? Muitas redes de lodges cortam o chifre com veterinários, obviamente, acompanhando, né? Para que os animais possam viver em segurança. Claro, é paliativo, né? Mas é uma forma dos caçadores não matarem aquele animal. Então, isso pode ser feito na presença dos clientes. Os clientes podem acompanhar tudo isso, certo? Esse daqui é um dos outros lodges de Pinda, né? O Zuca Lodge. Já é diferente do anterior, né? Um lodge só de 5 quartos, a gente vende muito para grupos. Se você reserva 4 quartos aqui, o quinto a gente já fecha para ficar só para o grupo, né? Então é muito legal para reuniões de famílias e tudo mais. Super lindo também, tá reformado, tem carinha de fazenda, sabe? Isso então em Pinda, gente. Agora, indo para o Kruger, a gente tem o Ingala, que é um dos queridinhos dos brasileiros também, é o que mais vende. Ele está na região do Kruger mesmo, no norte. O aeroporto mais próximo é o de Hoedspruit. E aí é um traslado de 2 horas até chegar na reserva privativa de Ingala. E a gente tem o Ingala Safari Lodge, que são chalés, e o Ingala Tented Camp. Eu trouxe as fotos do Tented Camp porque ele acabou de reabrir também, agora em março. Então, são tendas novíssimas. Aqui a gente aceita crianças a partir de 12 anos apenas, então é um público mais velho. E as tendas estão incríveis, estão super novinhas, estão bonitas, estão modernas. E nessa reserva privativa de Ingala, além dos nossos 2 lodges, a gente tem essa experiência do Tree House, que é super interessante também. A gente tem literalmente essa casa na árvore com 4 andares,
que os clientes podem reservar como uma atividade extra. Então, você precisa pagar o seu quarto em um dos lodges, certo? E pagar pela atividade extra, que é ficar aqui na Treehouse, né? Então, você vem para cá à noite, e aí você vai conseguir dormir observando as estrelas, né? Você pode subir aqui no patamar mais alto e dormir de fato observando as estrelas, ou você tem esse patamar mais baixo, que é todo fechado, né? Porque essas atividades de dormir do lado de fora, as pessoas perguntam muito, né? Ai, mas e se eu ficar com medo? E se eu ficar com frio? Eu vou estar lá, né? Vou ter que voltar para o meu quarto no lodge? Então, aqui a gente já acaba com isso, porque a gente tem os diferentes patamares, né? A gente tem, então, o que de fato está totalmente aberto, mas se a pessoa quiser descer e dormir nesse patamar de baixo, ela pode também. E ela vai jantar aqui, vai passar a noite aqui e voltar para o lodge principal na manhã seguinte, certo? E a reserva de Ingala, ela é legal porque ela é a única, ali essa região é a única em que você consegue ver os leões brancos, né? São pouquíssimos leões brancos, eles são albinos, né? E eu vi um dos filhotes lá, que hoje já deve ser um adulto, com certeza, né? É incrível, realmente são muito diferentes. E em Sabi Sands, a gente tem 2 lodges também, como eu comentei. Um deles é o Kirkman's Camp, que é uma antiga sede de fazenda, que foi todo reformado e convertido para lodge. E como ele é o mais novo, eu quis trazer as fotos dele, né? Então ele já é mais clássico, já é uma proposta bem diferente. Então isso é a África do Sul, gente. Agora eu queria apresentar um pouquinho para vocês as fotos de Botsuana. Eu vejo que as pessoas têm, às vezes, os agentes parecem ter um pouco de receio de vender o destino por achar que é um pouco complexo, mas na verdade, quando você entende um pouco melhor, acaba sendo fácil, porque você só tem que reservar lodge, aviãozinho, não tem atividades extras, não tem traslado, não tem nada disso, né? Então é um destino que, se você for fazer um circuito, é redondinho, é fácil de operar, né? Então aqui, ó, voltando um pouquinho no mapa, a gente tem aqui, chegando pelo aeroporto de Kasane, que inclusive está pertinho do Zimbábue. É muito comum que as pessoas vão visitar as cataratas de Victoria Falls, né? E venham de traslado para o Chobe National Park, ou cheguem pelo aeroporto de Kasane mesmo, que é 1h30 de Joanesburgo, super fácil, né? Então aqui a gente tem um lodge no Chobe National Park, que é o parque que tem uma das maiores concentrações de elefantes do mundo, né? Então, realmente imperdível. E do Chobe, você ficando no Chobe, você pega um aviãozinho e vem para os lodges no Delta, tá? Agora, se a pessoa quiser ir só para o Delta do Okavango, o que acontece, ela pode chegar e sair por Maun, né, que é o aeroporto mais próximo. Inclusive, de Maun tem voo direto para Cape Town, tá? Então, essa logística fica bastante fácil. E aqui no Delta a gente tem 3 lodges, né? Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês. No Delta do Okavango, eu vou mostrar para vocês o Naberra, que é o nosso lodge que está de frente para os canais do Delta, né? Então, além do safari de 4x4 que você faz ali em terra firme, né? A gente tem essas atividades dentro dos canais. O Delta do Okavango, ele tem canais bem estreitinhos e outros canais bem mais largos, né? Nesses canais largos, a gente faz passeio de barco rápido, né? Com motor. E nos canais estreitos, a gente faz passeio de mocoro, que é uma canoa típica, que o guia vai remando. E no período no verão, ele até convida as pessoas a nadarem ali, né? Você pode ir de biquíni e tal, de roupa de banho, e nadar nos canais do Delta. Então, para os corajosos, dá para fazer, né? E aqui nós temos as nossas tendas com vista para os canais do Delta, né? Então, a água está passando aqui e o lodge de frente. É incrível, é extremamente isolado, remoto, intocado. Então, é para aquelas pessoas que realmente querem um nível de safari altíssimo. E aí, lá no Chobe, a gente tem um lodge que também é under canvas, como aqueles que a gente viu no Serengeti. Aqui a gente não tem grande migração, mas a gente também é camp móvel, porque a ideia é não deixar rastros, né? Então, a gente não tem ali o camp fixo que vá deteriorar a natureza de alguma forma, né? Então, de tempos em tempos, a gente muda para não deixar rastro, né? Não deixar footprint ali, e a natureza poder se regenerar. Então, essa proposta, mais uma vez, bastante rústica, de mais contato com a natureza, e mais uma vez a gente tem que vender para o cliente certo, né? Então, são tendas super confortáveis, com o nosso bucket shower. O banheiro, a gente tem a descarga normal, funciona super bem, né? Uma baita estrutura por uma tenda, mas para uma tenda, mas claro que é uma coisa mais enxuta, né? Aqui tem o banheiro.
a gente pode ver um pouquinho melhor como é que funciona. E aí, gente, muito comum de se combinar com Botsuana a Namíbia, né? Porque tem voos também, deixa eu voltar no mapa, tem voos que conectam com a Namíbia, né? E a gente chega pela capital que é Windhoek, a Namíbia tem uma colonização alemã, né? Então é muito comum que as pessoas fiquem aqui em Windhoek para poder fazer passeios culturais, né? E ver um pouco desse impacto da colonização no país. E aí, como eu comentei, a Namíbia tem muito o que fazer, né? Você tem a região de Etosha National Park lá no alto, que é como se fosse um oásis numa região super árida, né? Aí você tem a região da Skeleton Coast, onde vários navios naufragaram, e a gente pode ver as carcaças desses navios. A gente tem uma região de Walvis Bay e Swakopmund, que é um balneário super conhecido, onde a gente pode ver focas, degustar ostras e tudo mais, e aí finalmente o deserto da Namíbia, né? Então é muito comum que as pessoas venham para cá e façam todo esse circuito. Mas, como eu comentei, a gente pode só fazer uma extensão de 3 ou 4 dias para o deserto da Namíbia, que realmente é a cereja do bolo de um roteiro pela Namíbia, né? Então as pessoas podem voar, se for chegar por Joanesburgo, voam para cá também, voo curto, 1h30, nem 2 horas, voam para Windhoek, de vinda, que você pode tomar um voo em aviãozinho pequeno de 1h15 mais ou menos até a pista de pouso do Lodge, que está aqui na bolinha vermelha, certo? Já dentro do deserto da Namíbia. Dá para dirigir? Dá. São 5 horas de traslado ou self-drive também. É super cênico esse caminho, mas a pessoa tem que gostar de dirigir, porque é um caminho longo, né? Mas super dá para fazer também. Estamos no deserto, né? Então, aqui as atividades são totalmente diferentes. A gente vai ter animais adaptados à vida no deserto, né? Então, dá para rastrear animais também, mas, claro, não é uma experiência de Big Five, certo? Então, é legal, se a pessoa está indo para fazer safari, quer ver Big Five, é legal combinar o deserto da Namíbia com outro destino de safari, né? Então, aqui a gente vai ver as dunas, a gente vai fazer passeio de 4x4, vai fazer passeio de bicicleta, vai ver pintura rupestre. E o nosso lodge, ele, apesar de estar num deserto, ele foi todo refeito também na pandemia para ter piscina privativa em todos os quartos, utilizando a metade da água que a gente utilizava antes. A gente limpa a nossa água no próprio lodge. A maioria dos lodges da Beyond tem energia solar, então tem todos esses cuidados sustentáveis, né? E aqui, esse pedaço do deserto da Namíbia é um dos 3 melhores lugares para se observar estrelas do mundo. Então, uma das atividades é a observação de estrelas, tá? A gente tem os profissionais qualificados para isso. Dá para fazer passeio de helicóptero também. Aqui o passeio de bicicleta que eu comentei, muitas trilhas que dá para se fazer. Então, é um destino muito diferente, gente. Vale muito a pena. E esse é o Lodge, totalmente de aço e vidro. A gente tem uma piscina na área comum e as piscinas privativas em todos os quartos. E os quartos, eles têm essa abertura no teto que é para você dormir observando as estrelas. E depois você pode fechar isso se você quiser. É o meu lodge favorito da rede, sem sombra de dúvidas. Olha essa piscina, né? E olha essa vista também. É uma vista infinita, né? Extremamente dramática. E é isso, gente. Olha, corri, hein? Falei pra caramba, falei de um pouco. Não passei todos os lodges aqui, são muitos, né? São 27 lodges, mas eu quis dar para vocês, então, um panorama do que é a rede, do que a gente pode oferecer, da onde a gente se encontra. E, enfim, é isso. A gente tem muito material, tem fact sheets, tem brochuras que falam sobre cada um desses destinos, com informações práticas, né? Então a gente pode super compartilhar com vocês. E claro, a gente aqui da Marketing Collection fica totalmente à disposição para tirar dúvidas rápidas, né? É só entrar em contato, certo? Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Tudo Dá certo? um destaque, tudo bem, bom dia. Tudo bem? Dá um destaque para a propriedade da Namíbia em Sossusvlei, porque eu estive lá e brasileiro não pensa muito em Namíbia, cara, mas não sabe o que está perdendo. É, É uma região maravilhosa, especialmente o deserto, as dunas. O NBO é uma propriedade maravilhosa, ainda, se não me engano, tinha piscina privativa nos quartos e tal. O spa é maravilhoso também do hotel, para quem gosta dessa parte. E eles falaram de várias atividades que eles fazem lá que são meio que exclusivas, envolvendo quadriciclo, helicóptero. E, inclusive disso, só se para só mundo, é obrigatório fazer de avião. É um voo que vocês não vão esquecer.
Só que apontar isso que é uma das experiências que me marcou muito de viagem. Ah, eu fico feliz com o seu feedback, porque é isso, é um destino que está começando a ser descoberto agora. A gente tem visto, assim, muito devagar as pessoas descobrindo Botsuana e Namíbia, que realmente o brasileiro não sabe o que está perdendo. Para mim, destino de safari, o melhor é Botsuana, realmente, assim, para mim é inigualável. E sim, Namíbia é isso, né? É um país enorme a ser descoberto, mas eu acho que o deserto é a cereja do bolo e o Lodge, ele já era muito bonito, mas depois que eles fizeram essas reformas todas, ele ficou sensacional. Quando que você teve lá? Acho que Tá não, no acho que você mudo, tá Gabriel. no mudo. 2022. 22 você já pegou as reformas todas, né? Ai, que Creio bom. que sim, porque estava muito legal. Sim, sim, já pegou a piscina privativa. Foi bem durante a pandemia. Eles até adiaram um pouco a reabertura, mas é isso, né? É um lodge que vale a pena o investimento. É, é muito diferente, mas só tem que ter esse cuidado mesmo, que se a pessoa está com a expectativa de um safari para ver Big Five, tem que combinar com outros lugares, né? Perfeito. Perfeito, Mariana. Maravilha. Ok. Mariana, muito obrigado mais uma vez. E agora somente começar a vender. Exatamente, pessoal. Vamos lá, vamos ver essas reservas e contem comigo, tá? Porque vocês precisarem. Heitor, faz tanto tempo que eu não te vejo. Bom te ver. Pessoal, obrigada. Obrigada pelo tempo, tá? Quando precisarem aí de um treinamento aprofundado sobre qualquer destino, me chamem, estamos aí, tá? E vou disponibilizar todo o material para o Daniel e para a Val, se vocês precisarem fazer consultas, tá certo? Tá ok. Perfeito. Muito Obrigado, obrigado, Mariana. Mariana. Bom Bom dia, dia para parabéns, todos. Mari. Bom Beijo. dia. Um Tchau, gente. beijo. Tchau. Tchau, tchau.